Bem, vou começar pela questão dos ingressos, né? Eu até escrevi no meu blog, está lá sobre isso. Hoje o STJD deu um prazo ao Flamengo respondendo até hoje a reivindicação do Atlético de ingressos para os seus torcedores no estádio. Eu acho que quando o Flamengo dificulta isso, se o Flamengo não ceder os ingressos para os torcedores visitantes, ele vai jogar contra a sua própria torcida, porque ninguém tem mais torcida visitante pelo Brasil do que o Flamengo. A torcida do Flamengo, aliás, uma das maiores cascatas que o pessoal falava quando o Renato chegou no Flamengo é: Renato tem um jeito carioca, porque vai à praia tem jeito carioca. Eu não vejo, eu sabe, o Renato não vai no samba, o Renato não fala com sotaque, Renato não tem muito de carioca, não. Só vai à praia jogar futebol. O carioca é só isso. E que se dane que pareça com carioca. O Flamengo não é o Rio de Janeiro, meu amigo. O Flamengo é o Brasil. O Flamengo tem mais torcida fora do Rio do que no Brasil, do que no Rio de Janeiro. Essa é uma visão tacanha, bairrista e boba. E antiga. Daquele carioca, sabe, bobão. Tem carioca muito bobão. O Rio, aquele que fica batendo palma pro sol, está desempregado e acha que está lindo porque pode olhar para o mar e para o Pão de Açúcar. Essa babaquice, né? Então, essa conversa fiada, o Renato parece o Rio de Janeiro. Eu ouvi isso, pelo amor de Deus. Só porque ele vai à praia, né? Como se a população do Rio fosse toda à praia, não caberia. É matemático isso. Você vê a praia do domingo, Copacabana, quando está cheia, 1 milhão de pessoas na praia, a população de 10, 11 milhões de pessoas. A maioria não vai à praia, meu amigo. A maioria mora longe da praia e fica no máximo na laje ali com a mangueirinha, pegando o sol, tomando uma gelada ali, uma morninha. E olhe lá. Então, essa é uma realidade um pouco distorcida, né? E quando o Renato foi contratado, até isso falaram. Isso não preenche nenhum pré-requisito. O Flamengo tem que ter um bom técnico. Não tem. Eu falo isso há algum tempo. Pode dar certo? Pode dar certo. De que maneira? Se o Renato interferir o mínimo possível. E eu falei lá atrás, falei aqui no Posse de Bola, eu vou repetir. O Renato tem que meio que delegar aos jogadores mais experientes as estratégias de jogo e conversar com eles e ouvi-los. Ele não tem que ouvir aquele auxiliar dele, que fica com a máscara no queixo, com a prancheta na mão, estilo Joel Santana, e que, junto com ele, decidiu colocar o time num 4-2-4 quando perdeu para o Grêmio, por exemplo, porque os dois confabularam à beira do campo, de repente tiraram 2, 3 jogadores, o time ficou com um monte de atacantes, e depois do jogo o Renato falou: quando eu tenho que ganhar, eu tenho que colocar atacantes. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, se enche de atacantes, vai ganhar um jogo. Não vai ganhar, a bola não vai chegar. Isso é óbvio, isso é primário. Um garoto de 12 anos sabe isso, né? Pode até ganhar aleatoriamente, que é como o Flamengo tenta vencer os jogos hoje. Note que no momento que o Flamengo passou a ter desfalques e passou a ter, por convocações e lesões, e que foi necessário o técnico entrar em ação e encontrar soluções, o time afundou. Porque aí falta qualidade, conhecimento, profundidade. Os relatos internos de bastidores, dos contatos dos jogadores com o técnico, e a decepção dos atletas, porque não encontram respostas, eles são vários. Os jogadores do Flamengo hoje, esse elenco, que, aliás, injustamente foi chamado por alguns torcedores também bobos, no Maracanã de sem vergonha, esses caras estão na história do clube, cara. Ganham títulos importantes. O time não é sem vergonha, o time é sem técnico. Tá? Time sem técnico, não time sem vergonha. Risco vergonha e bota técnico. Não tem um bom técnico. Essa que é a realidade. Eles querem ser bem treinados. Eles querem ter alguém que saiba comandá-los. E eles têm como parâmetro, como referência, o Jorge Jesus e outros ótimos treinadores com os quais eles trabalharam, porque muitos jogaram, inclusive, no exterior, na Europa, com vários técnicos. Aí eles se deparam com um técnico mais boleirão, deve ser muito esquisito, até porque reunidos eles já estiveram sob o comando de gente mais capaz. Todos que antecederam o Renato eram melhores. Todos. O Ceni, o Domi, todos eram melhores. Não há termo de comparação. O Flamengo caiu no canto da sereia de contratar o técnico que tomou de 5-0 e que foi devorado também no jogo do 1-1 dos gols anulados pelo VAR em Porto Alegre. E o Flamengo fez isso. Então, cometeu um erro, agora não sabe o que fazer. Se for trocar o técnico, não sabe quem vai trazer. Eu acho que a chance do Flamengo passa por Renato interferir o mínimo, ouvir os jogadores e, junto com eles, tentar definir uma estratégia. Os jogadores mais experientes, né? Aquela turma que pode, de repente, no dia a dia ali conversar e chegar para tentar retomar alguns movimentos que o Flamengo apresentou em os jogos sob seu comando quando ele interveio menos. Exemplo, na estreia do Flamengo com o Renato Gaúcho, a estreia dele foi contra o Defensa e Justiça. Ele pôs o time na retranca, ganhou de 1-0 num gol de sorte do Michael, o Diego Alves foi o melhor jogador em campo. Vocês vão lembrar. A partir daí houve jogos em que ele interferiu menos. E alguns jogos que o Flamengo, sem jogar bem, ganhou. O mais incrível, 5-1 do São Paulo. São Paulo jogava melhor, vencia por 1-0, e o Bruno Henrique, de repente, tirou não um coelho, ele tirou uma filharada de coelhos dentro da cartola, né? Foi um negócio impressionante. Aí virou 5-1. É só rever aquele jogo. Aquele jogo é impressionante. Flamengo e Defensa e Justiça, estava 1-1, jogo esquisito. O time argentino não ameaçava, mas se faz um gol, ele elimina o Flamengo da Libertadores, ele pôs o Michael na direita, sua primeira jogada, gol da Arrascaeta. Mas quantas vezes isso vai acontecer? E reparem, eu tenho falado sobre isso, o Michael tem se destacado cada vez mais, porque quando um time não tem conjunto, o jogador das arrancadas individuais tende a se destacar
mesmo que as jogadas resultem em lances bonitos que não são gol, como aquela bola que o Santos defendeu e bateu no travessão. Ou seja, você passa a depender mais de um jogador, você não tem jogo coletivo com entrosamento, tudo foi para o espaço, esse jogador acaba se destacando. Mas não resolve também, coitado. Sozinho não vai resolver, evidentemente não vai. Então, assim, eu acho que a chance do Flamengo é o Renato, quanto menos intervenção do Renato, melhor. Talvez os jogadores consigam ali, conversando e tudo, com alguma autonomia interna, se entender e fazer com que a coisa funcione melhor. Revivendo momentos até em que, junto com ele, o time funcionou. Mas está muito longe disso, porque os últimos jogos foram muito ruins. Né? O jogo de quarta foi vergonhoso, defensivamente o time não existe, o jogo contra o Fluminense foi um horror também, contra o Cuiabá deixou muito a desejar, uma sequência de jogos péssimos do Flamengo, e é nítida a incapacidade do Renato. Se ele não interferir, talvez melhore, mas não é para o torcedor ficar muito otimista.